Então, põe para gravar. Boa noite a todos. Estamos nessa sexta-feira, primeira sexta-feira de setembro, com a nossa Sexta com Letras, que é um evento do Instituto Estação das Letras e que tem como o carro-chefe desse evento. Ele foi concebido, idealizado, e a gente conta neste evento com a colaboração dos alunos do curso de formação em mediadores de leitura do Instituto Estação das Letras. Então, né, que sempre gosto, quase nunca falo, né, mas eu gosto de reforçar que é uma criação, já tem 4 anos, né, vai para 4 anos, né, Silvia? Silvia foi uma das primeiras, né, que estava junto com Miss Silvânia e Silvia, e já vai para 4 anos que existe esse voa, né? Tempo voa, foi antes da pandemia. Quase 5 anos, porque 2 anos de pandemia, mas nós continuamos na pandemia. Continuamos, né? Continuamos. Então, é isso. Eu queria, então, essa sexta-feira é muito especial. Sempre são maravilhosas, eu adoro. Mas sempre por conta das escolhas dos autores, né? E então hoje nós vamos conhecer quem ainda não conhece, quem já conhece vai reler, né? Reler Jefferson Tenório, que é um dos valores da ficção contemporânea, e vocês vão ter a alegria de ter essa leitura guiada, né, pela nossa Vânia Alsalek, escritora, professora de literatura, minha parceira do curso de formação em rodas de leitura, e que está nossa colaboradora. Ela coordena também a rede de amigos do IEL, e ela está nos dando de presente essa leitura do Jefferson Tenório. Mas não digo, passo a palavra para ela e vamos ao Jefferson e à Vânia. Boa noite a todos, tudo bem? Oi, Mara, tudo bom? Oi, todo mundo, Ludmila, Edna, Silvia, Lili, todo mundo. Thaís, Mariúcha. É bom, é difícil fazer uma roda de leitura aí com o Rock in Rio, né? Estreia do Rock in Rio, competindo com o Rock in Rio, mas vamos lá, porque o Jefferson Tenório merece. E ele, eu acho que segura o povo aí. É um prazer, uma alegria fazer parte das Sextas com Letras. É sempre muito bom a leitura que a gente faz em conjunto, sempre muito enriquecedora. E eu escolhi um conto do Jefferson Tenório que não está publicado em livro. Ele foi publicado no Suplemento Pernambuco, em agosto do ano passado. É uma revista. E aí, bom, então não está em livro, então poucas pessoas, eu acho que teriam acesso, né? Só quem é assinante do Suplemento Pernambuco. E eu achei interessante o conto porque ele é inspirado numa pesquisa científica de uns biólogos botânicos que estudam o relógio biológico dos diferentes tipos de cana-de-açúcar. Porque, conforme eles estão vendo, o estudo é ver a influência desse relógio biológico na doçura da cana. É muito interessante isso, eu achei maravilhoso o estudo por si só, e também aí o conto que ele conseguiu, que ele escreveu. Bom, Jefferson Tenório é um jovem escritor, nasceu aqui no Rio, em 1977, que podia ser meu filho, e mora no Rio Grande do Sul desde os 14 anos de idade. Graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Literaturas Luso-Africanas e doutorando na PUC do Rio Grande do Sul. Professor de Língua e Literatura na Rede Pública de Ensino,
colunista do Portal UOL e do jornal Gaúcho Zero Hora. É autor de 3 romances. O Beijo na Parede, que é de 2013, Estela Sem Deus, que é de 2018, e O Avesso da Pele, que é de 2020 e que ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance de 2021. Esse livro é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada pelo livro e pelo estilo do autor, pelo jeito dele escrever, com esse Avesso da Pele. É muito, muito bom mesmo. Bom, eu estou um pouco rouca, né? Estou saindo de um resfriado, então se a voz falhar no meio do caminho, eu estou com uma canequinha de água aqui para lubrificar de vez em quando. Não vou falar mais do Jefferson Tenório, porque acho que não teria muito mais assim a falar dele. Melhor ele falar por ele mesmo. Eu vou, antes de começar a leitura, eu ia pedir a vocês o seguinte, na medida do possível, para vocês prestarem atenção na quantidade de assuntos que ele aborda e tentar anotar, ver assim, a quantidade, como varia até, mas como ele passeia por vários e vários assuntos. Tá? Então, eu vou começar com a leitura. Por favor, Camila, compartilhe a tela para a gente. Você conseguiu um tamanho ideal. Muito bem. Vento no Canavial. Tem a epígrafe do João Cabral de Melo Neto. Contudo, há no canavial oculta fisionomia, como impulso de relógio a possível melodia. Tudo é no tempo de Deus, se o senhor quer saber. Se eu estou aqui agora conversando, é porque foi o tempo que Deus escolheu. Deus não dorme. Se for da vontade dele eu morrer aqui, cortando cano, eu morro feliz. Eu juro que sou feliz. Disso não tenho dúvidas. Eu trabalho das 6 da manhã até as 2 da tarde. Depois eu vou para casa descansar. Eu tenho 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 9. No começo, eu achava que eu não desistia da vida por causa deles. Tudo isso aqui é muito duro, mas aí o tempo passa, as crianças vão crescendo. E hoje eu acho que eu não desisto por causa de mim mesmo. Eu trabalho com cana desde meus 12 anos. O canavial já fez casa no meu peito. Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei cortar cana. Esse foi meu destino. Quando eu pego meu facão, eu olho para o canavial e penso, isso aqui é uma guerra. Eu vejo esses pés de cana altos desse jeito e eu imagino que são tudo soldados que eu tenho que derrubar. E é isso que eu faço. Eu derrubo soldados. Não, eu não tive tempo para isso, não. Repare, eu já fui para a escola, mas eu sentia muito sono, porque eu já trabalhava no canavial o dia todo e de noite era aula. Um dia, a professora ficou me perguntando se eu sabia da política do café com leite. Eu disse que só sabia da política da cana. Todo mundo riu de mim. Aí meu pai me disse que livro nenhum ia botar comida na mesa. Acho que na época ele estava certo. Meu pai sabia das coisas. Mas a verdade muda de lado com o tempo, porque eu não desejo isso para os meus filhos, não. Se eu sou feliz aqui, não significa que eles também serão. A felicidade não é uma coisa só. Aqui na usina, todo mundo respeita meu trabalho. Dizem que sou o melhor cortador. Eu só agradeço e sigo. Não tem muito estudo isso aqui, não, mas tem ciência. Repare, a gente mantém o facão afiado. Pega assim, de 3 a 4 canas por vez e corta o mais rente do chão. Se não for assim, dá prejuízo para a usina. Não pode sobrar cana acima da terra. O sol atrapalha.
mas ele faz a parte dele e eu faço a minha. Eu me defendo como posso. Às vezes, quando está muito quente, próximo do meio-dia, eu paro um pouco e converso com ele. Digo ao sol que ele tem razão em fazer calor. É o que a gente precisa para viver. É o que faz as plantas crescerem. Mas eu peço para ele aliviar um pouco, sabe? Peço para ele arder menos nas minhas costas. Às vezes ele me atende, puxo uma nuvem para perto dele. Aí eu agradeço e sigo. Eu tinha dito para o senhor que eu sei cortar cana, mas eu também gosto de cantar. Às vezes eu canso um pouco de viver todos os dias a mesma coisa. Então eu me sento no canavial e canto. Eu canto músicas de amor, são as melhores. O senhor já ouviu Saia Rodada, Dominguinhos? Devia ouvir. Eles sabem dizer aquilo que a gente sente. Quando eu canto, eu sou mais alegre e a minha plateia é o canavial. O pessoal que trabalha comigo dizem que tem uma boa voz, uma voz boa, que poderia até cantar nos bares da cidade. Não, senhor. Às vezes eu penso que a vida é simples como as plantas. Repare, uma planta precisa de terra, água e sol, e ela cresce. Vive e cumpre sua missão. Eu acho que se eu viesse numa outra vida, eu vinha com planta. Um dia eu disse isso para o Diocleciano. Ele riu de mim. Disse que não tinha graça nenhuma em ser um vegetal. Onde já se viu? Você é doido. As plantas vivem e nem sabem que estão vivendo, ele disse. Eu fiquei pensativo e depois falei que tem gente que vive assim e que, ao contrário, também é ruim viver sabendo que vai morrer no final. Além disso, as plantas não choram, não sofrem, não precisam estudar para se dar valor a elas. Uma árvore dá flor, dá fruto e ainda dá sombra, que é só uma gentileza dela para a gente. Repare, uma árvore nasce para ser árvore, uma planta nasce para ser planta, uma cana nasce para ser cana. Eu acho isso uma perfeição, eu disse. Deus sabe o que faz. A vida é simples. Diocleciano continuou dizendo que eu era doido. Mas eu não sou doido. Eu só sou triste, às vezes. Sim, eu disse que sou feliz aqui, mas repare, a tristeza também cabe na felicidade. Eu acho que sou feliz porque eu estou no lugar onde posso estar. Tenho saúde e gosto da vida. Mas nada garante que eu não me canse de tudo, que não olhe para o mato e pense, meu tempo está passando e ainda estou aqui. A felicidade é fácil quando a gente sabe lidar com a tristeza. Não sei dizer ao senhor, mas eu acho que com as pessoas é diferente, porque a gente nasce e não sabe a missão que a gente tem. Deus não facilita. Ele não chega e diz assim, Clécio, sua missão é cortar cana, sua missão é se casar com Dulcilé e ter 2 filhos. Deus não faz isso. Deus é um desafio. Talvez porque se fosse fácil demais, a gente não ia gostar de viver. Deus sabe o que faz. Ele manda sinais e a gente descobre. Eu já quis sair daqui, já tentei minha vida de cantor, mas eu acho que essa história não vai ajudar o senhor na sua pesquisa com as plantas. Eu não achei o seu projeto estranho, não. Para mim, as plantas sentem o que a gente sente, mas só que diferente. Eu acho que as plantas não doem. Quando eu as corto e ponho no montinho aqui, eu penso, eu estou fazendo um bem a elas. Eu não sou um matador de cana. As canas não morrem, se transformam, viram outra coisa. Vão para a usina virar combustível, açúcar, cachaça, ração para bicho. Um dia, quando eu vi um caminhão partindo e carregado de canas, eu pensei, até as plantas vão para outro lugar e eu não. Eu só permaneço. Mas a vida é assim. A cana nasce, cresce, depois eu derrubo e ela se transforma. Assim é com as pessoas. A gente nasce, cresce, vive e depois vem a morte e nos derruba. Daí a gente se transforma.
ou vira cinza ou comida de bicho embaixo da terra. Eu posso contar um pouco, se o senhor insiste. Eu gosto de cantar aquilo que eu escrevo. Faço uns versinhos de amor. Com alguns eu tenho mais coragem, e aí eu mostro para a Dulce. Ela sempre elogia, diz que eu sou romântico. Eu acredito nela. A Dulce é a pessoa em que eu mais acredito na vida. Se a Dulce um dia me dissesse que Deus não existe, eu juro para o senhor que eu acreditava nela. Foi assim. Um dia, o meu compadre Severino resolveu gravar um vídeo meu cortando cana e colocou na internet, para mostrar que eu era rápido. No fim da gravação, eu cantei uma música. Mais de 1.000 pessoas viram o vídeo. Ainda está lá, se o senhor quiser ver. As pessoas me elogiaram. Disseram que eu era o retrato do Brasil que deu certo, que trabalho tem, que só não tem quem não quer. Mas teve outro que disse que isso aqui era trabalho escravo, que era um absurdo ainda nesse tempo, gente cortando cana desse jeito. Eu li e pensei, não, isso não está certo, não. Isso aqui não é escravidão. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por algum tempo. Um dia eu perguntei para minha amiga Zulmira se ela achava que a gente era escravo. Ela ficou me olhando, depois disse, que conversa é essa, homem? O tempo da escravidão já passou. Vamos embora trabalhar, não inventa coisa. O trabalho aqui é duro, mas é bom. Imagina se não tivesse a usina. Imagina o que ia ser da gente tudo. Eu dei razão a ela naquele momento. Baixei a cabeça e continuei. Sim, meu vídeo fez sucesso. Chamou a atenção da TV local. Então, eles vieram aqui para me entrevistar. Veio o repórter vestido de cortador de cana. Eu achei engraçado, porque esses galegos com cara de bem-nascido não se encaixam na roupa de um cortador de cana. O rapaz veio falar comigo, achando que eu não tinha reconhecido ele, e disse que era funcionário novo, que precisava de orientações. Eu segui no jogo, não sou bobo. O sol aquele dia estava muito quente. O repórter vertia a água da testa. Ficou perguntando como era meu trabalho, como era a minha vida. Eu fui contando. Logo depois, ele me chamou para sentar com ele no meio do canavial e chamou também um outro homem do jornal. Ligaram a câmera e o repórter se revelou para mim. Eu não fiz cara de assombro, porque, como eu disse, eu já sabia que era tudo de mentirinha. O repórter pegou o microfone e perguntou se eu estava surpreso em ver ele ali. Eu fui sincero e disse que não, que eu já sabia que era um repórter ali todo o tempo. Nesse momento, o homem pediu para parar a gravação. Olhou para mim e disse, escuta, rapaz, você tem que mostrar surpresa. Isso aqui vai para a TV. Eu sou o Orlando Chique-Chique, não sou repórter. Sou apresentador do maior programa de auditório de Pernambuco, o Vem com a Gente. Você vai ficar famoso, mas para isso você precisa colaborar. A gente faz de novo. Quando eu tirar meu chapéu, você me olha com surpresa e se emociona. Põe a mão no rosto e diz que não acredita que eu estou aqui. Pode ser? Bem, eu fiquei olhando para ele. E pensei que essa história de fazer sucesso não era para mim. Eu só queria cantar. Mesmo assim, fiz como ele pediu. Fingi surpresa. Botei a mão no rosto e fingi emoção. Depois ele perguntou como era a minha vida. Fez uma cara de desolado. Aí eu entendi que ele queria que eu contasse coisas tristes. Foi o que eu fiz. Embora eu tivesse coisas alegres para dizer. No final, pediu para eu cantar. Eu cantei. Soltei a voz. Dias depois, eu apareci na TV. A reportagem saiu com uma música de fundo para deixar a cena comigo mais triste. O povo daqui até se comoveu. Dias depois,
O dono do bar, Flor do Sertão, veio me procurar. Disse que queria me contratar para eu cantar 2 vezes por semana. Conversei com a Dulcileia. Ela não gostou. Vida de artista é difícil, ela disse. Mas se é isso que você quer, vai lá. Eu fui. Na primeira noite, a casa estava cheia. Quase todo mundo da usina foi me ver. Todo mundo me dava elogio, mas não porque eu cantava, mas porque tinha aparecido na TV. Cantei minhas músicas e fui aplaudido. Me pediram mais uma e eu cantei. No final da noite, ainda ganhei dinheiro pelo show. Cheguei em casa feliz. Contei para a Dulcileia como tinha sido. Ela sorriu para mim e disse que eu era o cantor dela. Sim, eu continuei. Mas o mais duro era ter que me levantar cedo depois de passar metade da noite no bar cantando. Um dia eu me sentei aqui, nesse lugar onde o senhor está agora, e pensei, isso aqui não é mais para mim. Não consigo mais cantar e cortar. Na vida, a gente tem que escolher fazer versinhos de amor ou trabalhar com facão. Eu queria ficar só com meus versinhos de dia e cantar eles à noite. Fazer verso e cantar era uma outra guerra. Naquele dia, eu fui contar meu pensamento para a Dulcileia. Na hora do almoço, eu disse meu planejamento. Na hora, ela não disse nada. Depois, encheu os olhos d'água. Perguntei o que foi, minha flor. Ela disse que estava com medo de dar tudo errado, que por aqui ela nunca conheceu um cantador de cana que virava artista. Ela tinha razão em estar preocupada. Dulcileia tinha razão. Acho que o senhor deve imaginar que a minha vida como artista não deu muito certo. De repente, meu vídeo na internet deixou de ser visto em poucas semanas. As pessoas já não prestavam atenção quando eu cantava. Deixei de receber meu dinheiro no final da noite, porque já não ia quase ninguém. Diocleciano me disse para eu fazer outro vídeo, mas eu não quis. Porque tem coisas na vida que a gente ainda pode escolher. Então, eu desisti da vida de artista. Troquei de novo o lápis pelo facão e voltei para essa guerra. Mas veja, senhor, eu não parei com meus versinhos. Eles estão todos aqui dentro, guardados comigo. Eu desisti de ser artista, mas não de escrever. Vixe, eu ainda canto, sim. Porém, eu prefiro cantar para o canavial. Quando o vento sopra forte, as plantas vergam, como se estivessem me cumprimentando. É bonito de se ver. Eu acho que a gente tem que ser igual às plantas, saber a hora certa de crescer. Cada vez que eu canto, eu cresço. Me torno um pouco dessas canas que envergam e seguem. Acho que agora eu posso dizer que sou feliz e sou triste. Tudo é no tempo de Deus. Será? Não sei. Mas às vezes é. Outras vezes é a gente que decide. Viver é bom, apesar. Pronto, Camila, pode tirar. Obrigado. Muito bem. Aí, anotaram alguma coisa? Conseguiram anotar? Alguma parte chamou a atenção de vocês mais? Eu só fiquei curiosa que eu não consegui ler a pesquisa científica que deu origem a esse. Lá embaixo tem um Mara, pedacinho lá. só de saber qual era a pesquisa, eu já fiquei feliz, sabia? Olha, essa coisa da planta, do relógio biológico da planta, ver se a cana é mais doce, uma é mais doce que a outra, se o relógio biológico funciona melhor. É fantástico isso. Para mim, aí o melhor é viajar mesmo. Deixa o cientista ver isso. Mas aí, alguma parte assim chamou a atenção de vocês? Acho que ele vai respondendo o tempo todo ao pesquisador, né? Cada parágrafo é uma resposta. Isso, Né? é uma entrevista, né?
vai respondendo e, ao mesmo tempo, refletindo, e aí avança na percepção do que é, de fato, a vida do canavial, né? do trabalhador, do escravo. Né? Mas é uma quantidade de assuntos que ele aborda, né, Liu? É bem Vânia, abrangente, né? posso falar uma coisa? Duas. É o seguinte, tudo bem, gente? É o seguinte, é porque você falou o negócio da pesquisa científica. Eu presenciei uma coisa que eu fiquei fantástica. Existe um aparelhinho que mede a energia das plantas. Isso aí eu presenciei, eu posso contar para você. Aí eles pegam e botaram esse aparelhinho numa planta, tá? E a planta e faz é que nem eletroencefalograma e nada, não houve nenhum tipo de barulho, nenhuma reação. Aí a pessoa chegou com uma tesoura e cortou um pedaço da planta. Aí fez, tá? Deu a reação. Aí ela botou de novo o aparelhinho, nenhuma reação. Aproximou a tesoura, fez, É mesmo? aproximou, nem chegou, não cortou. Quer dizer, houve uma memória. E eu li também uma pesquisa, né, também li uma notícia jornal, que tinha uma pessoa que tinha plantas, né, dentro de casa, e que houve um crime na casa dela, quer dizer, mataram a dona. Sim. E a polícia pegou esse aparelhinho, colocou nas plantas e botou os suspeitos. E quando apareceu o criminoso, as plantas reagiram. Fantástico, né? Fantástico. Teve uma que eu já li há muitos anos também, que foi um girassol, que tinha uma criança que cuidava desse girassol, e eu já cuidei de girassol e tal. Vem aquele, né? Cada planta só tem um. É raro você ter algum com duas flores. Mas o girassol era a criança que cuidava. Então ele se recusou a crescer, ficou na altura da criança e deu outra flor. É mesmo? A gente não sabe de Em vez nada. de esticar, ele A gente multiplicou. não sabe de nada, de nada. É tudo mistério. É verdade. Aí a Verdade. africana é mais doce, a outra não sei o quê, por causa do biólogo, tá tudo certo. Com certeza que tem, né? Porque... Mas alguma parte chamou a atenção de vocês? Alguma parte do texto? Alguma passagem das ideias dele? Eu me espantei porque eu estava esperando que houvesse alguma coisa a respeito da escravatura, alguma coisa que relacionasse o novo tipo de escravidão, o novo tipo sabe? E que não houve. Eu estava esperando que ia aparecer, né? Outra Mas forma. a percepção de vocês, como é que ele se relaciona com o trabalho dele? Pela percepção de vocês, como é que é? Ele é um cara conformista? Ele é... Dá para ter Vânia, posso alguma... falar? Deve? Edna, olha só, talvez seja meio difuso, mas desde que eu li a primeira vez o conto, me chamou muita atenção ele falar assim que as plantas já vêm com uma missão. E até é bonito quando ele diz a árvore dá até a flor, por gentileza. Então, o olhar dele para as plantas é singelo. É assim, elas têm um porquê. Deus já disse, você está aí para isso. E para ele é uma coisa assim complicada. Ele tem um trabalho duro, a escola não é uma opção que dê escolha para ele, o livro não bota comida na mesa. Quando ele tem um grande prazer, que é cantar, que é escrever, também não dá para ele fazer essa escolha. Mostra lá, vem a internet e essa fugacidade das coisas e como ele é engolido, né? Então me passa assim que ele está falando. É lindo quando ele fala da felicidade, da tristeza. Da Você sabe lidar com a transformação, né, prima? tristeza, sabe Da com a transformação. felicidade. É, aí, assim, eu fico pensando que ele vai falando, me deu essa impressão, mas que é tô sem esperança. Ele teve que ficar ali. Ele fala na permanência. Quando ele fala até as canas vão e ele É. permanece.
na morte, como é que se transforma. É muita coisa. Sei É lá, muita uma coisa, é impressão. muita coisa. Pois é, a quantidade de assuntos que você já abordou aí, que é filosofia de vida, E eu né? pensei logo na Edna, porque é de canavial, ela entende, né, Edna? É, Eu já morei numa é, fazenda quando era É, pequena, eu tinha o moro, cana. dele foi no canavial, então essa que é. eu moro numa região cercada de canaviais, e quando eu sou dentista, quando eu comecei a profissão, eu trabalhei na prefeitura de uma dessas cidades, que tem usina. Eu atendi muitas pessoas como essa personagem aí do conto, e eles tinham essa sabedoria, assim, conversavam uma sabedoria que é igual como a gente viu aí no conto, assim, essa coisa de a sabedoria deles, né, o jeito que eles viam a vida, assim, é, e assim, realmente o trabalho era árduo mesmo, eles todos muito sofridos, né? E eu me lembrei também que ele falou essa coisa de cantar, de dos filhos de cortadores de cana aqui da região, saiu um dos maiores tenores que a gente tem agora, que é o Jean William, que era filho de cortador de cana aqui na região, que teve uma oportunidade, né? E conseguiu sair desse ciclo aí, conseguiu, com a ajuda de uma professora, estudar música, e hoje ele tem já fama internacional, Jean William. Então, eu fico pensando, é, a maioria deles nasce e morre nisso aí. É isso mesmo. E a opção não é muita mesmo. E a maioria vem de fora, né? E o que tem para eles aqui é esse tipo de trabalho, é isso ou nada. Então, a hora que ele fala assim, ele dá a impressão assim, ainda bem que eu tenho isso, né? Porque realmente é uma falta de opção, assim, para eles, é o ciclo da cana e o ciclo deles, sabe? Assim, é aquela coisa assim, nasce, cresce e depois é cortado, assim, mais ou menos uma vida bem sofrida, né? Então, e eles, eu acho que essa coisa, né? A maioria deles tem essa fé, essa coisa, Deus, né? Deus quis, Deus quer assim. Então, só comentando, assim, que eu convivi com eles e eu vi demais atendi vários, assim, vi demais essas pessoas agora nesse conto aí. Legal. Zumira quer falar ali. Oi, gente, boa noite. Nossa, Vânia, que escolha maravilhosa, muito rico esse texto, né? Tem muitas coisas. Inclusive, por curiosidade, eu fui no YouTube, botei lá cortador de cana, cantor, e apareceu ele, José Clélio, Clécio, cantando. pois é, Clécio, é. José Clécio, isso. Ah, é? Isso. Achei fantástico, tem muita coisa dele cantando na internet. Ele é todo bem agitado, assim, né? Se eu Ele fala que soubesse aí, eu não sabia disso, não. Estou sabendo agora. Pensei que fosse tudo criado entendeu? Só a partir da pesquisa. aham, não, eu falei assim, por curiosidade, deixa eu ver. Botei ali e apareceu vários, então tem um fundo assim de É. realidade, né, no conto bem expressivo, assim, achei legal. Ele fala também aqui, que você estava dizendo, não sei se foi Edna, se foi a questão de não ter estudo não quer dizer nada, e tal, mas ele diz no parágrafo, no segundo, logo no segundo, não, terceiro. Meu pai disse que livro nenhum ia botar comida na mesa. Acho que ele estava certo. Meu pai sabia das coisas, mas a verdade muda de lado com o tempo. Uhum. Porque eu não desejo isso para os meus filhos, não. O fato de eu ser feliz aqui não significa que eles também vão ser. Então, eu acho que não há um Ele é mais conformismo dele. conformado, né?
Ele aceita aqui a existência dele, porque ele faz a comparação da transformação da cana com a do ser humano. Isso. Né? Da Então, ele planta, das aceita plantas. que ele e a cana tem essa história, mas que o filho dele vai ser diferente. Vai ser outra transformação, né? Mas outra coisa interessante, outra coisa que eu achei legal também é que ele fala, né, da missão. A planta tem a sua missão. Né? Acho que se eu viesse numa outra vida, eu queria vir como planta. Que é muita coisa dos povos indígenas, né? Essa coisa de os seres da natureza têm o mesmo grau de hierarquia. A planta é igual a pessoa, que é igual a onça, que é igual a formiga, né? Que é tudo no mesmo grau. E aí ele diz que tem gente que o cara falou, você tá maluco, a planta nem sabe que está vivendo. Aí ele diz assim, as plantas vivem e nem sabem que estão vivendo, ele disse, o amigo dele. Eu fiquei pensativo e depois falei que tem gente que vive assim, que é muito pior, né? Tem gente que vive assim. E que o contrário também é ruim, viver sabendo que vai morrer no final. Que é a angústia nossa, né? Eu queria fazer Exatamente. posso fazer um comentário, Deve. Marlene? Assim, primeiro, assim, eu queria parabenizar tanto a escolha desse autor magnífico, né? Eu fui ter contato com ele esse ano, o livro Avesso da Pele, fiquei super impressionada com a escrita dele, né? E é como se diz assim, ele tem um lugar de fala muito contundente, muito apropriado para tratar de pessoas excluídas, né? Porque, na realidade, esse cortador de cana é um excluído. E eu achei que ele fez um tratamento semelhante que o Itamar Franco fez no Torto Arado, que é não ficar colocando um português errado, que é escrever e, ao mesmo tempo, a gente sentir que ele é de um determinado extrato social e, ao mesmo tempo, tem uma determinada profissão muito dura, mas que, ao mesmo tempo, existe um brilho de inteligência, né? São personagens muito inteligentes que conseguiram sair do seu gueto, do seu lugar tão difícil e ascender. E esse personagem, assim como o Avesso da Pele, que ele conversa com o pai dele, né? E com a questão da pele, da cor da pele, o sofrimento, ele também ele faz essa conversa, né? Trabalha assim nessa segunda pessoa, né? Trazendo a sabedoria e a inteligência que a pessoa, mesmo sem estudos, mesmo se ela tem conhecimento. Isso nós temos uma tendência muito grande de menosprezar ou subestimar, né? Uns menosprezam e outros subestimam a capacidade que as pessoas simples têm de trazer coisas, reflexões tão profundas sobre a vida. Então, eu achei magnífico, porque cada intervenção que o suposto pesquisador ou o próprio pesquisador fez, ele trouxe uma reflexão sobre algo sobre a vida. Ele fala de Deus, ele fala da finitude, ele fala da possibilidade de transformação, ele fala da falta de escolha que a condição dele coloca. Ele diz, pelo menos, tem um pedaço que diz, pelo menos eu posso escolher isso. Né? Eu não me lembro exatamente o ponto, não estou com o conta aqui, porque isso acaba caindo na internet. Mas ele diz, eu pelo menos pude escolher isso. Né? Mas o resto ele não pôde escolher, ele não pôde escolher ser cantor. É uma coisa que ele tinha uma voz bonita e ele não pôde. E me lembrou muito um The Voice, um agricultor que participou do The Voice, chegou quase até o final. Um agricultor também, e com uma voz belíssima, e que também conseguiu ascender assim, até chegar a esse ponto. Depois disso, não aconteceu mais nada.
São só esses os comentários. Mas, Legal, muito bom. obrigado. Eu acho Essa coisa que você falou. Oi? Não, pode falar. Eu ia falar só que é filosofia pura, né? Esse conto aí, ele é filosofia pura. Impressionante. Eu achei interessante isso que a Marlene estava comentando, dessa sabedoria das pessoas, né? Da sabedoria de vida mesmo, uma coisa que a gente tem muito a aprender, né? Muito a ouvir mesmo. E que quando o jornalista vai lá, quer dizer, que dizendo que é um cortador, funcionário novo, e ele dizendo, viu na cara, viu na hora como é que é essa coisa. Solange, você como repórter que foi... Não, você achava que ia escapar, achava que ia escapar ilesa disso, mas não. Porque você como repórter que fazia esse tipo de programa, você não era certamente Orlando Chique-Chique, mas que fazia programas assim. Existe mesmo essa coisa, existe essa coisa de você conduzir a notícia, a reportagem para aquele lado, que eu achei que é mais outro assunto que ele aborda no conto. Quer dizer, na hora em que a televisão vai fazer a reportagem dele, até a música de fundo já é mais... O cara diz, não, já faz aquela cara consternada. Então, a tua vida, você é pobre, você é cortador de cana, você tem que ser triste, cara. Você não pode ser alegre de jeito nenhum, entendeu? Conta um pouco aí como é que funciona esse troço. Olha, quer dizer, me apresentando aí para o pessoal, a Vânia trouxe aí, eu fui repórter e apresentadora na TV Manchete. Tive um talk show que não era o programa Vem com a Gente, do Orlando Chique-Chique, era um programa de debates, né? Isso anos 90, gente. Tem agora, nossa senhora, quantos anos? Deixa eu falar. 30 já, 20 e tanto, não, 30 mesmo. Que eu, 30. Então, o meu programa não era bem Orlando Chique-Chique, vamos dizer assim, eu acho que isso aqui se enquadra mais no Hulk, no que era o programa do Hulk, né? Você chega, essa é a sua vida, aí a pessoa é miserávelzinha, você vai lá, reforma a casa dela, faz não sei o quê. Minha cachorrinha está indócil aqui, mas meu Deus. Mas que tem essa hipocrisia toda, né? E como eu, como jornalista, me recusava a fazer o Dramalhão, o meu diretor me provocava e botava debatedores que faziam aquela falsa polarização, porque isso aumenta a audiência. É um inferno, é um modelo que vem desde o rádio, né? É um inferno, porque é isso, não importa, você faz qualquer coisa que tem que dar audiência. É essa mentalidade dos que dirigem os programas, né? E que o profissional como o Orlando Chique-Chique entra no jogo, que é uma palhaçada, o cara se fantasia de cortador de cana e acha que vai chegar lá com a cara lampeira dele, de quem comeu 3 refeições por dia a vida inteira, né? Falando de outro jeito, acha que o cara lá, casca grossa, experiente, não vai identificá-lo. E propõe a empulhação. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante. Eu gostei muito desse olhar, porque ele é compreensivo com esse profissional de televisão. Ele é condescendente com esse hipócrita que faz esse jogo. Ele primeiro diz assim, não, sucesso não é para mim, não. Uma coisa assim. Aí eu pensei, ele vai cair fora. Não, o sucesso é para mim, não, mas fica embutido. Mas, coitado, o rapaz está aqui, ele precisa disso. Tá bom, vou fazer como ele pediu. É para ficar surpreso, é para mostrar tristeza. Aí vi aquela musiquinha, achei que era para eu ficar triste, aí eu fiz cara de triste. Então, ou seja, ele está sacaneando, né? Quer dizer, de uma forma mordaz, né? Ele critica esse veículo e mostra que quando ele estava, então, ele começa a cantar, ainda encheu a casa, não era porque eu cantava, mas porque eu tinha aparecido na TV. Quer dizer, e tem um detalhe, ele não é só cantor, não, gente, ele é compositor, vocês não estão registrando isso. Ele gosta de cantar os versos dele. E ele continua escrevendo. Um homem é escritor, gente.
Olha que loucura, compositor, no caso, né? Mas ele é um poeta, vê-se até pela fala dele, né? Mas ele diz fazer versos e cantar era uma outra guerra. Também Então, tem a mostra guerra. também a questão do artista também, né, Solange? A Isso, quer dificuldade da dizer, vida, sabe? Você glamoriza, idealiza, na moleza, pô, vai lá, não, vai na lá. vida a gente tem que escolher fazer versinhos de amor ou trabalhar com facão. Isso é bonito, né? É muito bonito. A imagem que ele faz é Essa belíssima. coisa da guerra, né? Cortar cana é uma guerra, né? Ele vai derrubando os soldados, mas fazer versos e cantar é uma outra guerra. Gente, é realmente lindíssimo esse texto, viu? Eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia, mas a minha amiga Vânia sempre me traz luzes literárias assim para enriquecer o meu dia e a minha vida. E ele termina com viver é bom, apesar. É demais, cara. É lindo esse texto, É muito muito bonito. Não, Cada vez que tanto eu cresço, olha. E a moça lá que descobriu que o cara existe, que demais isso. Vamos todos ter que ir lá. Vamos todos ter que pesquisar na internet. Pois é. Quer dizer, essa pessoa existe, né? E que mulher maravilhosa que ele tem, né? Cabe comentar. O que ela diz, eu acredito. E o amor dele por ela, né? É muito bonito também, né? Quer dizer, a relação dos dois assim é muito bonita também, que se a Dulce falasse que Deus não existe, eu acreditava nela. Quer dizer, isso aí é o máximo, olha, Suzana. Não, eu estou vendo que a Mara e a Silvia querem falar. Não, a Silvia pode falar primeiro. Eu vou falar, porque hoje eu vou ter que sair um pouquinho antes, mas eu não queria não falar, eu queria falar uma coisa também. Fala primeiro Mara, depois Silvia, enfim. Não, eu só estava lembrando essa coisa do estereótipo da tristeza, de achar que essa pessoa tem que ser triste, que ela não pode ter alegria na vida, né? A gente tem isso mesmo, tanto com essas pessoas, como a gente tem, por exemplo, igual você fazer o estereótipo que na África só miséria, né? Só tristeza e não tem nada de alegria. A gente faz isso, né? A Vânia estava falando. O cara tem que fingir que é triste lá para dar ibope. E eu estava lembrando até acho que é Maílson Furtado, que ganhou o Jabuti de Poesia em 2018. O livro dele é um poema só, né? Assim, mas ele mostra o Nordeste alegre. Ele falou que cansou dessa coisa de sempre ter essa coisa assim, só triste, triste, miserável. Ele falou, e as riquezas que tem, a alegria que tem, apesar de, né? Aí eu fico vendo esse casal aí, ele com a mulher dele, que maravilha que é essa relação deles, né? Tô falando assim, a gente acha que a pessoa não tem outro tipo de riqueza, outro tipo de alegria, e embora a vida seja sofrida mesmo, mas é isso que eu queria falar, que a gente criou isso, assim, tem que ter, ó, se for africano, tem que ter miséria, se for não sei o quê, cortador de cana, nós tem que ficar triste que a vida dele é dura. Então eu falei, como que a gente criou isso, né, em torno deles, e vem uma pessoa como essa mostrar que é totalmente que ele tem alegria na vida dele, apesar de pelos nossos parâmetros não, mas para ele tem. Então só isso assim, da gente já não ir com esse preconceito, que a gente vai com preconceito, né, em relação a essas pessoas, em relação às situações, e ele consegue ter uma felicidade que muitas outras pessoas não têm, né? E com tudo, com toda a fartura, com tudo, todas as condições. Então, eu acho isso maravilhoso, assim. Não que eu esteja de acordo com a dureza da vida dele, mas ele conseguir encontrar alegria nisso tudo é maravilhoso, né? E ele tem motivos até para ficar alegre, né? É isso que eu queria falar. Pode falar, viu, Silvia? Silvia. Tirar a mãozinha aqui. Eu não consigo apagar a mãozinha. É que eu entendi a mãozinha. Silvia, você está sem microfone, o microfone está fechado. Minha mãozinha não sai, Vânia, eu não sei tirar agora, tá? E eu não sei nem botar, então tá bom. Ah, não, saiu.
Silvia está sem microfone. Tem que... Pronto. Isso, abriu. Ok. Falas tão bonitas, parabéns aí a todas, né? Eu não podia deixar de falar do meu encantamento, não tinha lido ainda o Tenório, né? E fiquei encantada. Esse texto é pura poesia, né? Então, apesar da vida que esse homem leva, né? Ele é sábio. E isso realmente não é valorizado nessa sociedade, né? Onde a intelectualidade, as pessoas sempre valorizam isso. São pessoas que muitas vezes têm o conhecimento do livro, sim, mas não têm da vida. E esse homem não, com toda a dureza, esse homem ainda faz versos, né? E dá uma lição de vida, né? Como disse já o Krenak, a gente não veio para essa vida para ser útil nem aquilo, a gente veio para viver. E isso esse homem faz, vive, sabe? Olha, eu estou assim, encantada, parabéns por esse belíssimo texto. E que personagem lindo, estou apaixonada. Obrigada, Vânia. Agradeçamos todos ao Tenório, né? Com certeza, a ele. Sem dúvida. Suzana. Oi, Vânia. Só um minutinho, Suzana. É porque ele remete muito às vivências da gente também, sabe? Eu fiquei lembrando das histórias com meu pai, com meu avô, que era lavrador, sabe? Que era um homem, assim, de uma sabedoria impressionante. Inclusive, assim, uma sabedoria, entre aspas, científica. Eu tive, assim, o privilégio de morar 1 ano na casa dos meus avós. E o meu avô falava assim, olha lá, Zulmira, olha, você está vendo o comportamento dos cavalos? Era bem um sítiozinho, assim. Sim, vô, daqui 3 dias vai chover, sabe? Eu falava, sim, e chovia, sabe? Aham. É um negócio, assim, impressionante a sabedoria deles. Então, fui lendo esse texto, como é coisa de cana, canavial, foi me remetendo a essas histórias. E realmente é de uma riqueza, assim, impressionante esse texto. O livro dele também, né, O Avesso da Pele, eu fiquei, assim, absolutamente Belíssimo, né? encantada. É muito bom isso. Belíssimo, belíssimo. E esse conto faz reviver toda essa história. Parabéns, Vânia, muito bom. Eu vou falar, porque eu vou ter... Hoje, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final. Estou com um compromisso aí, vou ter que sair, mas ainda não terminou, tá? É que eu... Bom, primeiro, que a Zulmira falou do avô, eu lembrei de uma imagem do Murilo Mendes, que diz assim, um poema, né? Que começa assim, os cavalos bebem na mão da tempestade. Olha que lindo. Não parece essa coisa que você lembrou do seu avô, né? Eu lembrei desse verso do Murilo Mendes, né? Mas assim, eu penso sempre assim, quando eu reparo muito nessa fala do plantador de cana, né? Do colhedor de cana, né? Em que ele tem uma frase que ele diz que eu acho que resume todo o espírito geral do texto, né? Porque é um texto que é essa entrevista, né? É um texto com formato de entrevista. Você só sabe as respostas, você não sabe as perguntas, né? Mas tem um momento lá bem no começo, né? Que eu acho que rege um pouco tudo que ele diz. Às vezes a gente pode passar batido por ela, mas ele diz assim: a verdade muda de lado. E tudo que ele vem falando, ele vai mudando, você vai percebendo a mudança de lado, quer dizer, é aquilo que já alguém falou, a dialética, né, do texto, né, está todo ele dialético, né, tudo. Ele apresenta uma coisa aqui e o avesso dela depois, né? Ele vai apresentando como que se ele estivesse desenrolando, né? Todas várias questões, né? O que é civilização, o que é cultura, o que é cultura, né? A gente não sabe, né? A gente parte do princípio de que se a pessoa não vive como nós, ela vive infeliz. Se ela não trabalha como nós, ela vive infeliz. Se ela não é artista,
também até o papel do artista aí mesmo, né? A exploração, ao mesmo tempo ele mostra o outro lado, quer dizer, né? Ele não é por falta de tentativa, né? Que ele chega, né? Então, assim, eu tenho a impressão que essa frase, né? Essa fala dele inicial, a verdade muda de lado, ela está em cada... É como se ela fosse se repetindo ao longo de toda a entrevista. Ele estivesse ali um pouco para provar, né, essa tese, né? É uma grande tese, né, de que a verdade muda de lado, né? Isso eu acho fantástico nesse conto, maravilhoso, né? Assim, parabéns, Vânia. Eu vou ficando Suzana, aqui. e Suzana, a verdade não está com o repórter, né, que faz ele fingir, né? A hipocrisia, a verdade está do outro lado. Fantástico. E muda, depende do ponto de vista, do lugar de fala, de quem Muda fala. com o tempo. Ele fala, a verdade muda de lado com o tempo. O conceito mesmo de felicidade, né? O que é felicidade? O que é estar no campo e plantar e colher e ser infeliz, né? Quer dizer, será que é? Né? Porque a gente tem isso tudo muito pronto também na cabeça, né? Não, eu não estou dizendo que não seja duro. A tristeza também cabe na felicidade. Ele vai tristeza também cabe na felicidade. Ele vai desenrolando tudo, mudando de lado o tempo todo. Cada frase é quase um poema, porque o poema tem esse movimento, né? Em geral, a poesia ela tem esse movimento que ela fala a mesma coisa em todos os versos. Só que, né, assim, mais ou menos, as imagens, né, num poema, né, vão se sobrepondo, mas elas vão falando a mesma coisa. Por isso que fica tão forte sempre um poema, porque é pouco e diz muito com pouco, né? Que ele reforça uma ideia e parece que ele vai dizendo isso tudo, sabe, vai repondo para nós, né? Com situações diversas, né? Que a verdade muda de lado, né? Muito bonito. Parabéns, Vânia, muito lindo, muito lindo. Daqui um pouco eu vou ter que sair, eu estou ficando até me chamarem. E tem uma coisa que eu acho interessante no texto também, porque, como vocês falaram, é uma entrevista. Ele está respondendo. E dentro da entrevista tem outra entrevista. Então, eu fiquei brincando comigo assim, uma parece que foi feita pelo Roberto Dávila e a outra pelo Faustão. Entendeu? São duas entrevistas, né? Mas, na verdade, parece aquelas entrevistas do Faro, que você não ouvia a pergunta. Você lembra disso? Ele fazia umas entrevistas que você só ouvia a resposta da pessoa, um programa do... Não do Rodrigo Faro agora, do Faro, esqueci o primeiro nome dele, era um programa de música. Você só ouvia a resposta da pessoa, você não sabia nunca qual era a pergunta. Era super interessante, você só ouvia a resposta, você ficava imaginando, ele não aparecia, a voz do Faro não aparecia, só a voz do entrevistado. Aí me lembrou as entrevistas dele. O texto me lembrou também o Grande Sertão Vereda, né? De muito. É a fala do Riobaldo o tempo inteiro. Essa época eu trabalhei como dentista nessa prefeitura de cidade aqui de Usina, aqui pertinho. Essa coisa a gente falar que é poético e a ligação deles com a natureza, eles me descreviam assim, um deles assim, que ele tinha um problema quando tem problema na gengiva, o dente vai amolecendo, né? E ele falava para mim assim, que o dente dele era assim, quando a lua estava cheia, quando a lua estava minguando, que o dente ia ficando com mobilidade, né? Assim, ele falava, vai ficando mole quando a lua está minguando. Aí, quando vem a lua cheia, ele firma, sabe? Assim, eu escutava essas coisas, eu achava assim, muito interessante, assim, porque realmente a doença é assim, crônica, às vezes tem umas fases de vai devagar e tem umas fases assim de agudo, crônico, mas ele associava isso com as fases da lua. Eu achei super interessante, falei, gente, olha onde que ele vai, né? A observação dele, onde que está indo com essa doença da gengiva dele.
eu escutava cada coisa tão poética, assim, tão interessante o ponto de vista, sabe? Que é o que eu te falei, não era baseado em nenhum conhecimento científico, mas era bonito de ouvir, assim, porque eu falava, olha a constatação dele, ele olhando a lua e associando com os dentes dele. Eu escutei muita história, assim, muita coisa muito bonita, assim, dessas pessoas que trabalhavam ali. Mas outra coisa que eu achei assim, do Guimarães Rosa, acho que as afinidades textuais aqui, que o Riobaldo tinha uma maneira de falar que, às vezes, uma expressão que ele usava com recorrente dele é o senhor mire e veja. Uhum, Né? E aqui ele usa muito, repare, repare, que é sinônimo, né? A mesma coisa. E é uma maneira muito nordestino, fala muito isso. Repare. É uma coisa bem nordestina. E no Grande Sertão, a questão toda é se o diabo existe ou não existe. E aqui o tempo inteiro ele está na questão de Deus. Deus é isso, Deus é o mistério, Deus é... Né? Ele fala no parágrafo, naquele que ele vai falando das plantas, Deus não facilita. A gente nasce e não sabe a missão que a gente tem, dizendo as plantas têm a sua missão. Deus não facilita. Ele não chega assim, não chega e diz assim, Clécio, sua missão é cortar cana, sua missão é se casar com Dulcilé e ter 2 filhos. Deus não faz isso. Deus é um desafio. Né? E o Riobaldo o tempo inteiro é o diabo. Né? E eu vejo assim também o texto, digo, a circularidade desse texto, o texto é bem feito, quer dizer, já tem uma entrevista dentro da entrevista, que eu ia até, de brincadeira, sugerir para vocês fazer, sem compromisso, não vou dar nota, bolar as perguntas para cada uma das respostas. Aí tem que reler a beça o texto, você vai ler, e aí vai tentando fazer que perguntas que o pesquisador fazia. Mas vamos ver assim, no primeiro parágrafo ele começa: tudo é no tempo de Deus, se o senhor quer saber. Camila, dá para botar? Porque eu acho que, não sei se está todo mundo, que eu vou passar do primeiro para o último. Tudo é no tempo de Deus, se o senhor quer saber. Se eu estou aqui agora conversando, é porque foi o tempo que Deus escolheu. Deus não dorme. Se for da vontade dele eu morrer aqui cortando cana, eu morro feliz. Eu juro que eu sou feliz, disso não tenho dúvidas. Aí vamos lá para o último parágrafo, por favor. Aqui, né? Vixe, eu sou assim e tal. Quando o vento sopra forte, as plantas se vergam como se estivessem cumprimentando. É bonito se ver. Eu acho que a gente tem que ser igual para saber a hora certa de crescer. Cada vez que eu canto, eu cresço. Acho que agora eu posso dizer que sou feliz. Ele retoma lá o primeiro parágrafo. Sou feliz e sou triste. Tudo é no tempo de Deus. Ele retoma lá. Se eu estou aqui, foi o tempo que Deus escolheu. Tudo é no tempo de Deus. Será? Não sei. Que é aquele, no início ele diz, disso eu não tenho dúvidas, né? Aí ele diz, tudo é no tempo. Será? Não sei. Mas às vezes é. Outras vezes é a gente que decide. Viver é bom, apesar. Quer dizer, é fantástico. A estrutura do texto é maravilhosa. Além da quantidade... Obrigada, Camila. Pode tirar. Além da quantidade de assuntos, essa questão dos 5 minutos de fama da internet, né? Quando ele fala que as pessoas foram ver não porque ele cantava, mas porque ele tinha aparecido na televisão.
tem a relação dele Vânia, com... Oi, Vânia, posso falar uma coisinha aqui? Estava vendo aqui, lendo, ouvindo todo mundo, né? Quer dizer, primeiro, parabéns aí, no máximo o texto, eu já tinha conhecido antes por você mesma, mas eu fiquei pensando assim, me parece que a felicidade é o contexto de todo texto, de todo conto, né? Ele vai falando, mas é de uma felicidade que é fora do estereótipo que a gente conhece, daquela coisa de enaltecimento, né? De vigor, porque é uma felicidade que, para mim, ela vem linkada com uma simplicidade da vida, né? Que é o olhar dele para tudo, como isso que todo mundo já falou aqui, muito bem falado, muito bem colocado, né? Mas assim, como ele traz essa coisa tão natural, tão da essência do ser humano, que é dele, né? Que ele mostra, linkada nisso, e que às vezes eu acho que a gente é tão fora disso, por estar mais no meio urbano, pelo menos a maioria, e tudo, que às vezes fica até difícil da gente compreender essa simplicidade que ele traz e o que é essa felicidade que ele mostra. Então, assim, como você, Suzana, vem mostrando para a gente, né, a gente que está com você na formação, como cada vez que a gente lê, a gente vai vendo outras camadas, né? E aí, assim, hoje, ouvindo todo mundo, relendo, eu tive essa visão assim dessa felicidade estando como base de todo o texto, de toda a construção, né? E como ele vem mostrando essa história dele, desde como ele é na concretude, né? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, até e chegando nele próprio, na essência do que ele é de verdade, que eu quero dizer, do que ele sente, do como ele vê as coisas e a vida, né? Então, assim, é fantástico, não? Ele é essa questão mesmo dele, da felicidade, e essa comparação que ele faz com as plantas, eu acho maravilhoso. Mas o Tenório também não deixa por menos que ele ainda coloca o tipo de discussão que é mantido em rede social. Quando ele fala naquele parágrafo, deixa eu ver aqui, a tal da escravidão. Aí, no 11º parágrafo, eu numerei cada asterisco daquele ali, ele contando da história do que gravou na televisão. Foi assim: um dia o meu compadre Severino resolveu gravar um vídeo meu cortando cana e colocou na internet, para mostrar que eu era rápido, quer dizer, o objetivo era esse. No fim da gravação, eu cantei, mais de 1.000 pessoas viram o vídeo, papapá. Aí as pessoas me elogiaram, as 1.000 pessoas que viram o vídeo. Disseram que eu era o retrato do Brasil que deu certo. Que trabalho tem, que só não tem quem não quer. Quer dizer, só trabalha quem não quer. Aí veio outro, mas teve outro que disse que isso aqui era trabalho escravo. Então, o maniqueísmo, a coisa vai assim, pluf! Então, não há diálogo possível. Então, eu achei fantástico. Eu digo, olha, esse texto vai, a cada parágrafo, tudo permeado por essa questão da felicidade, que também passa por aí, né, Lili? Que também passa por aí, dentro de cada contexto, não é isso? Esse contexto urbano, em que a felicidade é igual a shopping center, não é bem... Não é? Quer dizer, eu acho realmente o texto é maravilhoso. A reação do Clécio também com a mulher é muito linda. E aí, mas aí... Boa posse, Suzana. Tá, eu estou indo para a Academia Brasileira de Letras para uma posse. Gente, eu queria dizer a vocês o seguinte: nós temos nos encontrado virtualmente, mas agora também temos o Clube de Leitura do CCBB, dia 14. Vai ser sobre o Saramago, imperdível, às 16 horas. Quem puder, vá.
tá? Para a gente se ver e se abraçar. Tá bom? Parei lá. Então, não terminou ainda, a Vânia está aí, as meninas vão ficar com ela e vão. Então, um beijo para todos, obrigada por terem Beijo, vindo. Suzana. Tá? Beijo, Suzana. Camila e Tati não Tem que vamos deixar. anunciar, Vânia, a janela literária. Tati, anuncia a janela literária da semana que vem. É Clarice no Recife. Olha só, tá? Vai ser bom. Beijo. Beijo. Tchau. Mas aí também eu fiz outra viagem nesse texto, que eu disse assim, botei como pergunta, hein? Quero que vocês vejam se tem cabimento o que eu andei pensando. Se esse texto tem algum parentesco, se ele pensou em Don Quixote também. Não sei se ele... A mulher dele é Dulcileia. Aí eu disse, Dulcileia. E ele vendo a cana tem como o canavial, o vento no canavial. O vento soldados. no canavial. Quer dizer, então entra a questão do vento. É verdade. Não é? E aí ele diz... E o começo do texto, a hora que ele fala que ele vai como se ele estivesse numa guerra, assim, igual ele lutava com os moinhos lá, né? Ele lutando, ele... Derrubar soldados. Derrubando soldados, demais, derrubar, hein? Derrubar soldados. Uhum. Caramba, ainda não estou muito doida, não, né? Não, então estou junto. Não, porque eu pensei, eu digo, caramba, não deve ser de graça que ele escolheu o nome de Dulcileia para a mulher dele, o tanto de elogio que ele faz, né? Mas eu achei maravilhoso. Acham que ele é conformista ou não? Eu acho que conformista é alguém que enxerga que está numa situação ruim e aceita. No caso dele, tem alguma coisa assim de ser feliz nessa situação, entendeu? É diferente, assim. Eu acho conformista, assim, não tem jeito mesmo, e eu não vejo conformismo, não. Eu acho outra coisa no caso dele. Eu acho que tem conformistas nessas situações. No caso dele, eu não consigo ver. Eu acho que, inclusive, numa das parte, frases... né, da sabedoria dele, vergando como a cana verga, mas não quebra, né? Isso, é. Se adaptando às situações, quer dizer, ele percebe claramente a diferença entre celebridade, né, e prazer. Eu canto e componho por prazer, não para aparecer na TV, para aparecer na internet ou para brilhar. Da mesma forma, me parece que ele conduz toda a existência, né? Vergando, curvando onde é preciso fazer para viver melhor, né? Acho que como todo mundo já viu, essa sabedoria popular está toda aí, né? E muito do Riobaldo, né? Na reflexão dual, né? É isso ou aquilo, é isso ou aquilo. E você ainda fez uma sacanagem muito legal, Vânia, que foi ler algumas expressões nordestinas em nordestês, né? Você deu a informação, ficou muito legal. E ele tem Ludmila, também... eu sou pernambucana, Ludmila, eu sou pernambucana. Não posso não parecer que eu vim muito guria para cá, muito bebezinha, para dizer a verdade, que eu vim com um ano. Mas hoje apareceu aí. Eu pensei que você estava fazendo de brincadeira. Também, também. Mas eu vou lá na raiz, E a expressão, por exemplo, você leu também em nordestês de pés de cano alto desse jeito. O alto, né? Feito um advérbio aí, né? E depois eu falo, o pessoal dizem que é também, né, essa silepse muito comum na classe popular, comum.
Muito para comum. incentivar a noção do Do grande, todo, né? Da multidão, da... depois o vamos-se embora também, né? Quer dizer, alguém disse aí que ele não simplifica a linguagem, não erra Isso, gramaticalmente, porém ele consegue dar o ritmo do homem simples, da usina. Da fala, né? Dessa falando. fala. É muito... o ritmo do texto é todo muito bom, né? Muito. É muito bom, Esse Está texto também realmente... no Gauchês, o avesso da pele, né? Oi, Thaís. Esse cara é bom, esse cara Eu é achei muito bom. muito legal, porque ele vê, que a gente até falou, né? Ele vê a mulher dele como igual. E ele vê o entrevistador, o cientista, como um igual. Por isso que ele tem as conversas filosóficas com ele. Em contraste com isso, ele sabe muito bem com quem está falando quando ele fala com outro entrevistador, com o tal do chique-chique. E ele identifica como que era artificial, não só o entrevistador do programa, tá? Como a tentativa de manipulação mediática, que ele se afasta, na verdade, quer dizer, ele entende o processo todo e diz que ele prefere, na verdade, os aplausos das plantas das canas se vergando, né? Que elas têm a sua própria história, né? Eu achei fantástico, Vânia. Adorei esse texto também. Não, o texto é muito bom. Eu sabia que o texto ia bombar Vânia, na internet. olha só, é a Edna. Quando ele diz que a tristeza também cabe na felicidade, é um saber viver, como a Ludmila falou, envergando como a cana, né? E agora vocês falando, quando você leu assim, Deus é desafio, me soou muito assim, a vida é desafio, e me parece que ele pega esse desafio, né? Não, É lindo demais, lindo esse texto. A questão também que ele fala escapou, fugiu, caramba. Da tristeza também cabe na felicidade. O conformismo, não, que ele diz assim, aquilo que a Suzana falou, a verdade muda com o tempo. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero isso para os meus filhos. E a última frase, viver é bom, apesar. Quer dizer, a última palavra, viver é bom, apesar. Quer dizer, isso daí para mim, é um atestado do não conformismo, quer dizer, a sabedoria que não é o conformismo, que não é sinônimo de conformismo. Não é? Vânia, e acrescentando dessa de que não é conformista, a frase de se quiser trabalhar, tem trabalho, esse é o discurso de todos os proprietários das fazendas e tal, que dizem que aquele bando de vagabundo que não queria trabalhar para ganhar Bolsa Família, lembra? Lembro. Dizia isso. Quer dizer, eu tenho ainda, infelizmente, mas não que eu queira que ele morra, mas que ele tenha essa visão do que é a vida desse cortador de cana. E eu acho exatamente isso que você falou. Eu estava jantando, gente, desculpa, por isso que eu saí aqui do vídeo. Quer dizer, a história ele tem a sabedoria, conhece a oportunidade que ele tem, usufruiu da janela que se abriu, né, com a possibilidade de se tornar cantor das suas próprias composições, não gostou, não é, do papel da mídia deformante, não é? Enfim, interesseira, quer dizer, que não lhe dava prazer como lhe dava cantar para as suas canas, e voltou, então, para o seu contexto, mas pensa num futuro diferente para os filhos. Eu acho que ele é perfeitamente consciente da falta de oportunidade, não só dele,
mesmo ele sendo essa pessoa tão habilidosa e tão criativa, Dotada, né? dotada, né? Quer dizer, ele percebe isso tudo e encontra o seu lugar de bem-estar, apesar disso tudo. É uma pessoa muito sábia, mas que mexe nesse contexto, ainda ironiza com quem diz, mas se quiser trabalhar, tem trabalho. Isso é um chavão da elite, né? Se referindo aos pobres. Você quer uma empregada doméstica, não consegue mais, todo mundo quer carteira assinada. Não é? Vocês todas já não ouviram isso? Claro, é o discurso da elite, ou de quem acha que é elite, né? Eu não resisti porque eu ando muito impaciente com esse papo. Né? Agora a gente... meu Deus! Mas é isso, eu queria só acrescentar responder a sua questão lá, de se era conformismo ou não. E também trabalho e não tem fome. Não tem fome. Não tem fome. Você já viu alguém na fila do caixa da padaria? Não tem, não. Não, é impossível. Nem vamos entrar nessa seara, porque faz mal ao estômago, né? Faz mal. Não, mas você acabou de jantar, não. Vou ficar com uma digestão. Aí tem digestão aí, não. Mas aí, a sugestão para vocês pensarem nas perguntas que o entrevistador fez para cada... já disse que não vale nota, tá? É trabalho para quem quiser fazer, que não vai haver cobrança. Tá. E eu acho que... esse entrevistador, pela nota que ele põe, é um pesquisador, forçosamente, não apenas pela nota ao final, de contextualização, mas no texto tem a nota que fala dos relógios biológicos das plantas e que isso é que enseja a comparação e falas dele no texto. Não, isso eu falei no iníciozinho, antes de começar a ler. Mas aqui no final, vocês receberam o texto e tem essa observação. A pesquisa científica que inspirou essa história é coordenada pelo professor Carlos Horta, biólogo da USP, que é especialista em plantas e tem doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Sua pesquisa investiga o relógio biológico de diferentes variedades de cana-de-açúcar no Brasil para entender se a produtividade é influenciada por esse sistema interno. Assim, se uma cana-de-açúcar é mais doce que outras, por exemplo, pode-se explicar essa diferença por um relógio biológico mais pontual, que, consequentemente, levaria a um melhor metabolismo. Que diabo de relógio biológico mais pontual é esse? Pontual em relação a quê? Eu não faço a menor ideia. Mas eu diria que essa foi a primeira pergunta. Olha o que ele diz: tudo é no tempo de Deus, se o senhor quer saber. Então, eu acho que esse pesquisador, a primeira coisa que ele falou foi explicar para o... Como é que é o nome dele? Clécio? Clécio. Nome incrível, Clécio. Assim, o senhor já ouviu falar de relógio biológico? O senhor acha que as plantas têm um relógio biológico? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Pode ser mesmo. Ele quer saber o que o cara, na vivência rural, diria da pesquisa dele, porque o próprio pesquisador deve ser chamado de maluco, vamos combinar, né? Que é complexa, a pesquisa dele é muito interessante. Né? A Ângela falou que teve planta que denunciou o assassino, cara, pô, isso é fantástico. Eu não vi isso, não. Você não ouviu, não? Não, eu estava fora do ar, faltou luz aqui no sítio. Como é que é a história? Ângela está aí, Ângela? Ela contou que botaram um aparelho na planta, assim, de que mede, ela disse que ela viu a experiência, que mede a energia da planta. Aí
botaram o aparelho, ela disse que é que nem um negócio de eletroencefalograma, que não faz barulho, não faz nada. Aí, de repente, cortaram. Aí, quando cortaram a planta, o bicho fez barulho lá. Não sei se é não, mas não sei qual é o barulho. Ok, caiu, fez barulho. Aí depois botou de novo. Aí o bicho lá, quietão. Aí quando chegou a tesoura perto, o bicho lá começou a apitar. Tá? Aí contou que não sei se foi na Inglaterra. Investigação policial. Foi na Inglaterra, Mara? Eu não lembro o lugar. Não lembro, né? Não. Também não tem a menor importância. Tinha uma casa cheia de plantas, aí a dona da casa, que cuidava das plantas, foi assassinada. E aí ninguém sabia quem tinha sido o assassino e tal. Tinha uma lista lá de suspeitos. Aí puseram esses aparelhinhos nas plantas e levaram cada um suspeito lá dentro. Quando chegou o assassino, a planta avisou. Agora, como é que a justiça vai aceitar como testemunha? O problema é... Quem é a sua testemunha? Genial! A planta. O botânico, Cacilda. Dá um conto maravilhoso isso. As plantas de pânico. Olha que... Mas agora que eu li aqui, eu entendi o relógio biológico, que é a melhor hora de fazer fotossíntese, né? Eu não tinha lido aqui. A melhor hora de fazer fotossíntese. A melhor hora de fazer fotossíntese. Eu abri aqui. Cada uma tem um relógio biológico. Cada planta. Tá aqui. Eu abri, porque eu não recebi o texto, nem o link dessa vez, mas. Não? Aqui fala assim, ó. Não. Aí eu vi aqui agora na internet falando assim. Não sei se tem isso aí no texto. Tais como os seres humanos, as plantas possuem relógios biológicos que indicam para elas qual o melhor momento do dia para preparar suas folhas para a fotossíntese. Não, isso não tem estudo, não. Então, no Brasil, há uma pesquisa que compara os relógios biológicos de diversas variedades de cana-de-açúcar para entender como essas variedades conseguem ter performances distintas em diferentes plantações. Então é isso. Esse é o relógio biológico. Eu peguei o texto aqui na internet. Parece poesia, né? Relógio biológico, a individualidade da cana-de-açúcar. Da planta. Cada planta tem sua... Mas eu acho que eles estudam o tipo de cana. Cada tipo de cana, não é cada indivíduo. Cada indivíduo. É numa mesma planta. Performance distintas em diferentes plantações. São plantações. Naquele texto. Cada espécie de cana vai ter um relógio biológico diferente. Cada tipo de cana, não é, Zumira? Isso. Mas a que entregou o criminoso era individual, gente. Tem algum barato aí, se é que isso tem algum... Pode ser. Tem um livro, Vânia, que chama As Plantas Falam, se não me engano é esse o título. Eu li já há muitos anos. E é cheio de experimentos nesse sentido. Fantástico. Elas são sensíveis à música. Isso eu já ouvi falar também. Uma música muito agitada, as folhas se afastam. Você bota uma música gostosa, tal, não sei o quê, elas se aproximam. É muito interessante. E recentemente eles estão descobrindo que pelas raízes as árvores se comunicam. Sabe? Então elas conseguem se proteger contra, por exemplo, até um incêndio, né, que está vindo ali à distância, porque elas se avisaram, né, se comunicaram e elas, de certa forma, se protegem para evitar aquele dano. É muito incrível. Avatar total, né? Com certeza. Gente, é coisa mais simples. Quem nunca teve uma planta que morreu quando alguém foi na casa, assim, olhou para a planta e falou: ai, que linda! Isso aconteceu comigo. É a coisa mais fantástica isso. O famoso olhar de seca-pimenteira?
Nunca mais. É. Aliás, voltando para um aspecto, falando da vida das plantas, isso, uma coisa que eu estranhei, claro que é uma leitura dele, ele diz que as canas não morrem, se transformam, viram outra coisa. Então, na visão dele, quer dizer, o que ele faz, ele, ao cortar a cana, ele não está matando a planta. Diz que não é um matador de cana. Hã? Ele diz, eu não sou um matador de cana. Não sou um matador. Elas vão para a usina virar combustível, açúcar, cachaça, ração para bicho. Aí eu vi um caminhão, pensei, até as plantas vão para outro lugar e eu não. O cara realmente é demais, né? Olha. E planta tem raiz, hein? É. E planta tem raiz. É muito bom. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, porque quando eu li esse texto, aí, minha nora, eu tinha lido O Avesso da Pele, tinha falado com ela que tinha ficado encantada. Aí ela tinha esse suplemento Pernambuco em casa, não sei por que cargas d'água. Aí ela dizia, sogrinha, você vai gostar desse texto. Aí eu peguei para ler, realmente eu fiquei apaixonada. Eu disse, não, isso tem que ir para uma roda de leitura, porque eu acho que... Obrigada, Silvia. Maravilhoso. Eu achei que todo mundo ia gostar. Eu digo, pô, esse texto é muito bom. Legal. Agora, eu recomendo muito O Avesso da Pele e vou ver se eu compro os outros livros dele para ler também. Mas de tudo que você leu, de tudo que você leu com o sotaque, o que eu mais gostei foi seu vixe. Vixe, nem sei como é que você fez. Vixe. Eu não sei que ela falou. Repare. Isso é coisa de baiano, repare. Repare. É bem baianês. Muito bom, Vânia, muito bom. Obrigada pela presença, pela participação. Adorei vocês estarem aí. Muito obrigada. Vânia, obrigada a você. Que bom que o texto foi do agrado. E lembrando aqui o recadinho final da Suzana, né? Lembrando que dia 8 a gente tem Janelas Literárias, falando sobre Clarice no Coração de Recife, com o Henrique Nosoja. A gente já colocou o link aí para vocês no chat, então quem quiser já pode fazer a inscrição lá no Simpla. Beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Ótimo. Final de semana. Até a próxima. Obrigada, Vânia. Ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada, Vânia. Obrigada a vocês. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite, Mário. Bom fim de semana, bom Rock in Rio aí. O meu é rock nos canaviais aqui, ó. Rock nos canaviais, pois é. Rock na literatura. Isso, melhor ainda. Tchau. Com os 3 netos todo final de semana, até segunda. Ixi. Eita! Delícia. Prepare seu coração. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, Luana. Tchau. Obrigada aí por ter vindo aí.